Continuando a começar Giana Belleville, importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eilan. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma do corpo? A vontade é fundamental para superarmos a maioria dos obstáculos que a vida nos coloca. E a da morte? Seria possível? Nós conhecemos uma pessoa que ela sofreu um acidente, uma situação muito grave. Quando ela chegou no hospital, o médico que estava chefiando a equipe falou assim: não tem mais jeito, ela perdeu quase todo o sangue. A morte sobrevirá em alguns minutos. Mas lá tinha vários estagiários, ou residentes, que é o termo que se dá, eu entendo assim, né? O estagiário médico seria os residentes. E então aquelas pessoas querendo ganhar experiência, falaram assim: vó, já que ela está nessa situação, vamos fazer os procedimentos para a gente ganhar experiência, que é um estado tão grave. E eles então começaram a fazer as cirurgias, fazer todos os procedimentos, arrumar sangue, soro, em toda a situação. E ela ouvindo isso perfeitamente. E ela dizia que ela não podia desencarnar naquele momento, fazendo a oração, apesar de todo aquele sofrimento, toda ferida, toda quebrada, fazendo a oração que ela não queria deixar os filhos dela naquele momento. E aí, aquela equipe de jovens começaram a fazer os procedimentos. Ela tinha perfurado, exceto o coração. Ela sofreu perfuração do fígado, baço, pulmão, intestino, lógico. Ou seja, quebrou a perna em vários lugares. A pessoa estava mais para lá do que para cá. E os médicos fizeram um grande trabalho, portanto ela está viva até hoje, quase 15 anos depois. E aí a gente vai vendo, pode prolongar a vida, a vontade da pessoa viver? E logicamente que a gente está fazendo esse comentário não para criticar o médico que disse que não tinha jeito, ele tinha experiência e os outros tinham vontade de aprender. Então a vontade é uma coisa muito relativa, muito interessante. E lógico que esses médicos jovens ficaram muito felizes com o resultado, porque qualquer um se sentia olhando para aquela pessoa quase morta e costurá-la toda e fazê-la sobreviver. Lógico que isso traz uma sensação de êxtase para o espírito que fez um trabalho desse. Então, certamente que eles são muito felizes. Ou seja, tudo nessa vida tem as suas razões, tem seus motivos. Deus é justo. E nós que estamos caminhando aqui na Terra, precisamos começar a compreender mais e mais sobre as relações que tem da vida espiritual com a vida material e vice-versa. Vamos ver então a resposta do Espírito São Luís para essa questão. Pode ou já está na determinação divina ter aquele tempo a mais e a pedido de prece da pessoa foi só para dar-lhe uma força vital, uma força espiritual ou despertar-lhe uma fé naqueles momentos finais. Resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. Então nós temos que repensar. São Luís responde com muita sabedoria. Se ele falar que sim, nós vamos ter consequências falsas. Se ele falar que não, também tem consequências falsas. Vamos ver, eu descrever. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele, como tais julgados. Então, ele quer terminar algum processo que ele está fazendo aqui na Terra, ele pode prolongar a vida. É uma concessão que se ele pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Então tem muitos exemplos que pode ser dado uma concessão àquela pessoa. No livro Obreiros da Vida Eterna tem lá uma senhora que era seguidora da igreja reformada, da igreja protestante. Chega o momento final da morte dela, mas ela tinha uma filha, uma neta no caso, grávida, e que se ela morresse, ela ia sofrer um certo abalo que ia prejudicar a criança nascente. Então eles fazem uma série de orações, pedindo a Deus, e os espíritos vão lá e fazem várias pequenas costuras nas veias dela que estavam estourando, e prolongam a vida dela por mais 3 ou 6 meses, não me lembro aqui agora, para a criança pudesse nascer, aí sim ela desencarnar sem o abalo que a mãe sofreria se a criança nascesse, e a criança já nasce então com aquela disposição de fé que a mãe viveu ali.
Nossa oração salvou minha avó. Isso faz muita diferença para o espírito que está nascendo. Aí depende de um conjunto enorme de fatores. Vamos lá. Essa dilação da vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo à própria vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. E uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua uma generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar, por este modo, a sua existência. A partir do momento que nós entendermos que é um processo evolutivo, é um processo de crescimento, é um processo de aperfeiçoamento, e nós vamos vivenciar esse momento paulatinamente, passo a passo, então, compreendendo desta forma, nós vamos alcançar a paz íntima necessária ao nosso processo de evolução. Construindo assim, cada um tem uma história pregressa e atual. Dentro desse conjunto de fatores, mais a necessidade dele, da pessoa que está ali no processo desencarnatório, e a força dos espíritos que o protegem, ou que a protegem, vai ter a possibilidade de relatar ou não. E ele lembra que pode fazer o contrário, o homem queria antecipar a sua morte. É um outro caminho, uma outra necessidade, uma outra situação. Então, depende sempre de um conjunto de fatores, de um conjunto de situações, de um conjunto de responsabilidades. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital, que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Alguns instantes. E aí, então, ele recebe um suplemento vital, recebe uma força a mais ali de energia e vai caminhar para o seu processo de evolução, para o seu processo de crescimento. Estes casos são excepcionais e não fazem regra, tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Então, se ela não concluiu, ela quer concluir, fazer algo mais, ela recebe um acréscimozinho de moratória, recebe alguns instantes, mas ela ficou 3 meses. Então, é possível? Vamos ver. Ainda não fechou o assunto. Ele vai colocando para a gente as etapas para não cairmos no fanatismo de acharmos que temos que tirar da morte qualquer situação, qualquer um. Às vezes, pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento da vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. O espírito não quer saber que existe vida após a morte, dão mais uma vitalidadezinha para ele e ele fica então naquela situação para sofrer um pouco mais para poder aprender. A gente, então, da situação da pessoa, da família que a gente relatou, não estava na hora dela morrer. Ela faz a oração, seus protetores interferem e acontece todo o procedimento para ela ficar aqui por mais tempo. Podemos deduzir isso das palavras de São Luís. Então, agora, se ela chegasse e falasse assim, ainda bem que vou sair dessa vida, provavelmente reverteria toda a situação e ela seria mais ou menos responsável pela sua morte. Porque à medida que ela falou, eu quero viver, ela se fortaleceu para vencer os obstáculos dos seus obsessores que queriam que ela morresse ali e prevalecer dos seus protetores que queriam que ela cumprisse a lei divina de ficar mais tempo. Isso é importante para que nós possamos compreender o processo. E muitas das vezes, também está lá no livro André Luiz, no caso Dimas, que as pessoas ficam lá rezando, desesperadas para ele não morrer, e então eles fazem ele melhorar, ele melhora, fica todo mundo feliz, relaxa, cochilam, eles tiram o Dimas do corpo.
Então, baseado nessas duas informações, temos um caso de um colega que chegou para a gente falando da bisavó dele, que estava na cama, há muitos anos de cama. E ela já estava tendo várias escaras, já tinha até um certo mau cheiro, e ninguém queria que ela morresse. Então, como ele soube que eu era espírita, ele veio conversar comigo e querer saber se eles tinham que ficar lá fazendo para que ela sobrevivesse. Eu falei, mas o que vocês fazem? Aí ele disse o seguinte: todo mundo fica em oração o tempo todo para ela ficar viva, para ela recuperar, para ela voltar a andar. Eu falei, mas ela tem condições de voltar a andar? Ela já tem 93 anos, já tem escaras, já tem mais de 10 anos de cama. Faz a reflexão. Converse com o médico que cuida dela fala o quê? Ah, porque muitos são milagre para tirar ela da cama, para ela sobreviver. Tudo bem, nós acreditamos em milagre. Mas ela tem mais de 90 anos. E tendo mais de 90 anos, a tendência do milagre é ela ficar curada em espírito. Falei, olha, tem um livro que chama Nosso Lar, tem outro que chama Violetas na Janela. Vocês dão uma lida nesse livro e façam oração e peça a Deus para fazer o que for melhor por ela. E Deus, você não está tirando a vida dela, você está pedindo a Deus para fazer o melhor pela sua bisavó. Só isso. E aí chegou, conversou com a família e todos concordaram, vamos fazer oração para fazer o melhor pela nossa bisavó. Terminaram a oração, ela dorme e não acorda mais. Então tem muitas coisas estranhas, como o próprio São Luís falou assim, não vale como regra. Tem muitos exemplos, dos mais estranhos possíveis, ele não coloca ali, mas existem muitos exemplos de prolongamento da vida e até mesmo de encurtamento da vida. Nós não podemos ser radicais, não podemos achar que tem que ser do nosso jeito, que tem que ser assim ou assado, vai ser segundo a vontade de Deus.